Quem assistiu aos episódios bobos de Teletubbies nunca iria imaginar que existe a possibilidade de conter neles uma verdade perturbadora. O programa, produzido pela BBC em parceria com o Edal, tinha o propósito nobre de divertir o público infantil. No entanto, Teletubbies nunca deixou de ter um aspecto esquisito e sinistro. Na trama, seres parecidos com grandes ratazanas gordas com antenas se comportavam de forma idiota o tempo todo. Em um lugar que parecia uma colina verdejante, todas as ideias bizarras assistidas nos 365 episódios saíram da cabeça de um único homem, Andrew Davenport. E é nesse ponto que a história começa a ficar interessante. Davenport é o diretor criativo da Edal e um campeão de audiência nos programas que levam em sua autoria. Ingressou nesse ramo após concluir seu curso na Universidade de Londres. O sucesso e a fama de Andrew sempre foram um destaque da imprensa da sua cidade natal, Folkestone, assim como o seu lado negro, um lado tão obscuro que Davenport nega veementemente, talvez porque queira esquecer. Durante sua infância, Andrew teve problemas na escola, sendo obrigado a estudar em um colégio que era um tipo de escola militar nas proximidades de Folkestone que tinha má fama de maltratar seus alunos. Nesse período, Davenport compulsoriamente se submeteu ao rigoroso plano de disciplina do colégio. Dentre os eventos desse plano estava passar um final de semana em uma base militar onde é a atual Refimend Hill Station, em Hellgate. Depois dessa viagem, Andrew voltou transtornado. Aquele menino sempre elétrico virou uma criança séria, sem expressões, sempre cabisbaixo pelos cantos. O jovem nunca tocou no assunto abertamente. Chegou a frequentar um psiquiatra para se livrar do trauma, mas não obteve sucesso. Com o tempo, o impacto dos acontecimentos da viagem diminuíram até se anularem nas profundezas da alma de Andrew. E ficou lá, escondido, até o dia em que Davenport decidiu colocar as ideias no papel. Era o programa do Teletubbies. Agora, o adulto Andrew apresentava aos executivos da BBC o projeto para esse programa infantil, tudo muito bom, muito simples, ou pelo menos era o que parecia ser. Em um certo dia, Davenport foi a uma festa com toda a equipe do programa. O diretor exagerou um pouco na bebida e terminou em um estado deplorável. No meio da choradeira, Andrew começou a confessar aos presentes sobre uma tal Operação Mider. Segundo suas palavras, durante a viagem feita ao colégio militar aos seus 13 anos de idade, Andrew e seus colegas terminaram submetidos a um experimento de uma operação chamada pelos militares de Mider. Todos foram postos em uma cúpula que parecia feita de um plástico líquido e permaneceram ali enquanto uma luz fortíssima tomava toda a esfera. Andrew revela que desmaiou, acordando em um lugar totalmente bizarro. Nesse lugar, nada parecia fazer muito sentido, as leis da física não eram respeitadas e as criaturas que habitavam o local não tinham nada a ver com qualquer animal que habitava o nosso planeta. Eram seres parecidos com grandes ratos humanoides, com cerca de 2 metros de altura, vestindo roupas metálicas e com antenas em cima das cabeças. Na região do abdômen desses seres havia uma display que demonstrava tudo aquilo que eles pensavam e até mesmo que Andrew pensava. Todos se comportavam de maneira boba, emitindo algo parecido com risadas o tempo todo. Pareciam crianças. Andrew e mais 3 de seus colegas permaneceram nesse local, segundo sua perspectiva, por longos meses. Se comunicavam com as criaturas por pensamento e elas materializavam tudo aquilo que eles desejavam, quase sempre com um sorriso no rosto. Certo dia, no meio desse ambiente incomum, Andrew e seus colegas encontraram um pilar, uma pedra em forma cilíndrica, que emitia uma luz intensa. Curioso, um dos colegas de Andrew terminou por tocar nesse cilindro e desapareceu. Os outros ficaram temerosos e saíram dali correndo.
O pobre rapaz voltou ao seu lar, um globo com janelas tortas que flutuava, aonde as criaturas viviam. Porém, conta o próprio que certo dia o pilar cilíndrico apareceu ao lado da sua janela. Andrew temia tocá-lo, mas uma das criaturas transmitiu um sentimento positivo, fazendo com que Andrew criasse coragem. E ele tocou e acordou dentro da esfera da base militar no momento exato em que aparentemente teria desaparecido. Davenport disse à sua equipe que aquilo tinha sido real demais para ser uma ilusão. Os seus outros colegas do experimento também tiveram a mesma visão de Davenport. Do total de 12 crianças, apenas ele e mais 3 colegas foram parar naquele lugar. Os demais foram cada um para um lugar diferente. Andrew ainda concluiu dizendo que os responsáveis falaram que haviam obtido sucesso no acesso ao universo do meio. No dia seguinte, Andrew negou tudo que falou para a equipe. Disse que era um pensamento bobo, para não acreditar em nada, e se calou por meses. Não se ouviu mais Andrew, senão quando tinha que dar uma ordem. A história era estranha demais para ser mentira. Anos depois, estudiosos da teoria das cordas revelaram que poderia existir entre 2 universos paralelos um lugar em que as leis da física que conhecemos não se aplicariam. Acreditam eles que era um espaço vazio, sem vida, o vácuo, mas talvez eles estejam errados. Talvez exista algo, existam os universos do meio e talvez Andrew tenha sido um dos primeiros humanos a visitá-lo. Talvez essas criaturas nos visitem o tempo todo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.